Então aí, sim, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Elombre. Hoje eu tô com um convidado especial aqui comigo, que é o Sanderson Santana, perfumorista, fundador da Sapientiae Niche. E ele veio contar um pouquinho pra gente sobre o que é, afinal, um perfume de nicho, como é que se faz um perfume de nicho, as dificuldades. Você teve a impressão que a câmera virou ali de repente? Foi. É mágica. Caramba! Você reparou também, eu não tô louco, agora, né? Parece que agagora que ela tá certa. Meu Deus! Não sei como é que aconteceu isso, mas ainda bem que você reparou, senão eu ia falar, cara, é coisa da minha cabeça. Realmente virou. Mas então é isso, senhores. Hoje a gente vai bater um papo sobre perfumaria de nicho. Sanderson, então eu vou começar te perguntando o seguinte. Primeiro, seja muito bem-vindo, né? Claro, obrigado pelo convite para gravar. É uma honra. O que é um perfume de nicho? Perfume de nicho, muita gente acha que é simplesmente a qualidade, né, Pedro? E que acha que são perfumes muito caros, que são perfumes inacessíveis. Não, a perfumaria de nicho ela é nada mais, nada menos do que uma casa dedicada apenas a criar perfume. Certo. E desodorante, isso, aquilo, outro. Então, né, ela é mais dedicada a fazer perfume. Agora, quando a casa já tem 200, 300, 400 anos, se ela cismar de vender uma vela, não tem problema. Ela não vai deixar de ser uma perfumaria de nicho, né? Ela conquistou aquilo. Também existe o fator do perfumista estar ligado diretamente tanto da parte de elaboração da fórmula, a criação, a avaliação, em todas as etapas, né? Enquanto a perfumaria comercial ela é uma coisa mais definida em um conselho, voltado para atender uma massa, né, um pouco menos necessitada de uma qualidade muito específica, né? A perfumaria de nicho é muito mais voltada a uma pessoa que já está cansada, né, olfativamente cansado, que não quer mais aquele perfume mais do mesmo, que é uma coisa mais exclusiva. O Danilão que está com um quadro de perfume aqui no Elombre, ele comentou uma vez, ele chegou a falar comigo sobre perfume de nicho e ele falou que tem uma criação que é uma coisa meio artística, né, cara? É uma coisa bastante pessoal do perfumorista. Você, na Sapientiae, além de ser fundador, você que faz as fragrâncias do desenvolvimento, é isso? Toda a elaboração dela, sim. Toda a elaboração de todas as fragrâncias, todas foram eu que criei. E como é que é, cara? Como é que você, fala assim, putz, eu vou... Esse aqui, por exemplo, o Stellar é um lançamento ou ele já estava... É um lançamento, porém todo lançamento eu tenho no mínimo uns 6 meses de trabalho. Tá. Né? Depois de um briefing, né? Eu tenho uma estrutura, monto e depois eu vou trabalhando ela lentamente até chegar no resultado que me agrade e agrade hoje as pessoas que também trabalham com a avaliação da Sapientiae, né? Não apenas eu hoje estou aprovando. Tá, mas peraí, vamos voltar então, vamos retroceder aí. Que você falou do briefing, não sei o quê. Qual que seria então, digamos assim, o primeiro passo? Quando você fala assim, vou criar uma coisa nova. É alguma emoção totalmente diferente. Tá. Eu passar por uma situação, uma emoção diferente que me causar aquela vontade, eu preciso expressar isso. Tipo um cara que vai criar uma música. Exato. Ou um pintor que vai pintar um quadro, ele quer expressar, então começa... Certo. A música está para o ouvido, o quadro está para os olhos, o perfume para o olfato. Legal. Ele é, vamos dizer, nem menos nem mais artístico. Ele é igualmente artístico. O perfumista, ele é um artista olfativo, né? Claramente existe, né, mais definições sobre isso, porém não vem ao caso. O perfumista é um artista olfativo. Que legal. Então daí, um dia, digamos, você fez uma viagem, você foi num restaurante, ou sei lá, tá apaixonado assim, daí bate a inspiração e fala assim, cara, eu vou fazer um perfume, eu preciso expressar esse sentimento. Sim. E daí pintou a ideia. Daí qual que é o próximo passo, digamos? O próximo passo é o que... Aí entra uma coisa que é um pouco pessoal. Na verdade, tudo na criação é pessoal, né? Só que aí é um pouco mais pessoal porque eu tenho muita sinestesia, né? Eu converto em cheiro muita emoção, muita cor, né? Até mesmo a personalidade de uma pessoa fala, caraca, tem um cheiro disso. Só que não necessariamente eu sinto aquele cheiro. Eu digo que aquela composição ela tem uma harmonia total, né? Num globo total. Então, quando eu tenho uma inspiração de criar um perfume, eu quero criar o Stellar. Olha, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por astronomia. Apaixonado por astronomia desde... Fiz Olimpíadas de Astrofísica, né? Nossa, fiz um monte de coisa. Sou apaixonadíssimo. O filme preferido é Interestelar. E logo no ano que foi lançado, né, o nosso querido telescópio James Webb. E eu pensei,
eu preciso expressar gratidão por estar vivendo esse período, né? E o Estelar nada mais, nada menos do que foi baseado, né, em todas as nebulosas que eu fui ver, né, dessas fotos do James Webb, de fotos antigas também, do Hubble. E eu falei, cara, eu preciso, porque é uma névoa quando você aplica um perfume. E eu enxergava perfeitamente nebulosas como um perfume de Deus, né? Como se ele tivesse aplicado e o perfume ficou lá. Então quando você olha assim, aquela imagem, deixa eu ver se eu entendi. Você meio que você já tem a fragrância vindo na sua cabeça quando você vê uma coisa. Exatamente. Caramba! Tem gente que elabora, né, seja qualquer coisa que ela faça através da técnica absoluta, né, e aquilo sair bom. E tem gente que elabora com coração absoluto, né, que é diferente do ouvido absoluto, do músico, não tem muito a ver com isso. Quando você é um perfumista, você não pode ser somente um e somente outro, porque existe uma técnica, né, que não são poucos anos que a gente precisa estudar, né? Não é qualquer um que vai fazer um perfume da noite para o dia, às vezes 5, 6, 10 anos, até mais. Então, quando você tem a técnica, você precisa converter aquele sentimento na técnica, assim como um administrador converte um plano de negócios para realmente uma ação. Tipo, por exemplo, o músico, o cara, ele tem uma inspiração, mas ele precisa conhecer, assim, minimamente as escalas, né? O pintor, ele também, o cara tem a técnica, Sim, então você, sentimento mais técnica é onde vai sair. A parte interessante do perfume é que ela consegue, né, fazer em paralelo várias coisas, até mesmo com a música. Notas, campo harmônico. Verdade. Também tem a questão estética, né? O perfume ele tem que ser estético. Afinal, acho pouco provável que alguém se interessaria em pagar um valor, seja ele menor ou maior, em um frasco de remédio, né, com um perfume dentro. Ela não iria querer isso, ela quer uma estética. A perfumaria de nicho, ela traz a estética muito semelhante à qualidade que esteja dentro. Nossa, muito bom, né? Cara, eu adoro esse perfume. Cara, você sabe que agora que você falou, eu consigo, tipo... Eu tô imaginando as nebulosas também. Exatamente, o me choque. Inspira uma coisa de um céu assim mesmo, uma galáxia. Só que escuro em volta, diferente de um perfume marítimo, um perfume ozônico, que você enxerga um céu claro. Nesse você enxerga um breu. Uma coisa misteriosa. Isso. Vamos dizer assim, um horizonte de eventos, né? Esse negócio da estética que você falou é muito real, cara. Eu sempre curti muito as caixinhas que vocês fazem da Sapienti. Eu adoro esse logo, cara. A corujinha. É lindo, né? A cor do perfume também é uma coisa que influencia, né? Sim, e eu não aplico em hipótese alguma nenhum tipo de corante nos meus perfumes. Eles não têm corante. Não tem corante. Isso aí é apenas o resultado de todos os óleos, de todas as matérias-primas, de toda a composição que resulta nessa cor, nessa coloração. Nossa, sensacional. Peraí, eu gosto sempre de, durante o vídeo, checar para ver se tá tudo funcionando. Porque aqui antigamente o Sivers ele ficava atrás das câmeras, né? Mas agora o Sivers é pai. Ele abandonou a gente. Então, cara, ele vem, trabalha uma hora, volta para casa, trabalha uma hora. Então daí agora a gente tem que tudo se virar. Então eu sempre olho, não, tá rodando direitinho. Cara, meu, que demais. Daí então vamos lá, peraí, porque eu quero seguir a ordem. Então, certo. A emoção, e daí você já teve a questão sinestésica, que você já entendeu, a emoção já, técnica, daí você vai começar a refletir sobre os ingredientes. Exatamente, agora. Por exemplo, se você vê uma nebulosa que, por exemplo, no caso do Estelar. O Estelar, ele é um perfume que ele tem uma resina que é em volta dele. Não é uma coisa que você vai perceber no final, no corpo ou no topo. Você vai perceber uma resina em volta. Uma nebulosa, ela está onde suspensa no infinito. Certo. No universo. Tudo aquele escuro, aquele breu. É somente ela que brilha. Porque, né, inclusive, eu até em paralelo vou já dizer a respeito da coruja. Né? A coruja é a ave de rapina. Agora a gente vai ter que fazer uma edição. Vamos lá. Claro! Vamos lá. Então, o porquê eu falo agora da coruja? Eu vou falar da coruja... A logotipo da Sapienti, ela envolve a coruja porque todos os perfumes que eu queria fazer teria que ter um tema noturno. Eu faço hoje os cítricos, faço aromáticos um pouco mais leves para atender uma parte da clientela que precisa desse perfume, que tem a necessidade, né, de ser representado nesse perfume. Tem um que eu gosto que é cítrico de vocês, que é o Lemonice. O Lemonice... Puta, pra dia esse aí é top, cara, adoro ele. A linha Summer teve que sair porque eu só tava vindo com bomba. Nossa, eu preciso criar alguma coisa que seja para o uso diário, porque não dá para usar um Estelar, por exemplo, hoje num calor de 35, 40 graus, impossível.
Então, quando você sente e aplica esse perfume, você sente toda uma obscuridade em volta, né? E você sente uma clareza floral lá no meio, por causa do ylang, né? Por causa do gerânio. Então, quando você sente essa clareza no meio, é como se você estivesse vendo uma foto do universo com uma nebulosa rosa lá no meio. Caralho, esse negócio de sinestesia é muito doido, né? Você sabe que eu nunca tinha parado pra, sei lá, pensar nisso, velho. O Glória da Manhã pra mim foi o orvalho. Mas você falando, é que aí é a questão do criador falando da criação. Exato. E daí parece que começa a fazer sentido pra mim, entendeu, velho? Você uma falando. coisa adocicada, uma coisa densa, né? Um resinoso diferente. Meu, eu comecei a perceber isso. Maravilhoso. Então daí tem as escolhas dos ingredientes. E tem uma coisa que eu às vezes ainda faço um pouco de confusão, que são os acordes e as notas. O acorde é igualzinho a música. Você vai compor um acorde de sol, ela tem quantas notas? Tem um campo harmônico de sol ali, né? Seja ele maior ou menor, que seja. As notas, independentemente, não são confundidas com matéria-prima. Então, peraí, tem que voltar. Vamos lá, então a gente tem o acorde, que é uma somatória de notas. Exatamente. E as notas não são necessariamente matérias-primas. Exatamente. Às vezes dá para, tipo, uma nota ter mais de uma matéria-prima. Exatamente. Tá, eu quero, por exemplo, compor um abacaxi. Um abacaxi, eu não tenho óleo essencial do abacaxi, porque frutas não têm óleos essenciais. Não frutas assim, manga, não tem óleo essencial de manga, de abacaxi, não tenho de morango. Então, esses tipos de frutas, né, que não sejam cítricos, onde eu consigo fazer extração do óleo por gás carbônico ou pressão, que seja, pela casca, eu não consigo porque hoje você tira uma banana do pé dela, na manhã ela está ruim. Então você não tem uma estabilidade aromática nela para conseguir extrair, né? Diferente de uma laranja, de um limão, de uma bergamota, que é diferente de uma tangerina, né? Adoro esse nome, bergamota. As pessoas acham que bergamota é o que compra lá no mercado. Não é. Se você comer bergamota vai cair duro. É muito ruim o gosto, não faça isso. É uma fruta voltada para outras coisas, né? Então, quando você tem um acorde, você tem uma representação. Ele é um conjunto de notas, vamos dizer assim, ditas. Eu quero dizer para você que o meu perfume é um perfume floral, que ele tem rosa. Mas eu não preciso dizer que eu compus a minha rosa com 8 materiais diferentes, além da rosa do óleo dela. Existe uma coisa que é o quê? Dentro de um perfume, você vai ver às vezes lá 5 notas de saída, 4 notas de corpo, 6 notas de fundo. Poxa, é só misturar isso que eu vou ter uma coisa parecida. Não. Aquilo ali é para a pessoa que não esteja trabalhando dentro de um laboratório entender que aquele perfume tem aquele cheiro ali. Agora, como eu consegui chegar naquele cheiro ali são outros 500. O abacaxi eu uso, por exemplo, o caproato de alila. Ou seja, ele não é uma nota. Vou falar lá. É a matéria-prima, o caproato de alila, entendi. Eu tenho lá de nota de saída, caproato de alila. E aí o cliente vai, o que é caproato de alila? Aí vai lá, caproato de alila, coloca no Google, caproato de alila, cadê o nome? Não tem cheiro de quê? Ou seja, não posso colocar o nome de uma matéria-prima como nota. Certo. Porém, existem notas que são as matérias-primas já prontas. Óleo de rosa, óleo de pimenta rosa. Então, óleo de pimenta rosa. Tem óleo de pimenta rosa no perfume. Então, por exemplo, o óleo de pimenta rosa é um que, tipo, pega a mesma matéria-prima, a matéria-prima é uma nota. Exatamente. Tá, entendi. De uma maneira, né, rusticamente falando, né? Tem muita gente que também fala sobre os fixadores. Existe ou não existe fixador? Então, grosso modo, você fala que existe. Você vai falar que não existe? Você vai contar o porquê não existe? Porque você não está ajudando o perfume a fixar, você está ajudando ele não evaporar. Ou seja, é diferente, né? Você, por exemplo, dentro de uma composição cara, que a gente chama, né, de uma composição dentro da perfumaria de nicho, nós utilizamos Vivione, nós utilizamos Galaxolide, Musquité, Zenolide, Tonalide, ou seja, várias matérias-primas que reduzem a capacidade desse álcool evaporar. Perfeito. Aliás, era outra coisa que eu queria te perguntar, porque tem essa questão, a gente já fez alguns vídeos aqui no YouTube do Lombre sobre ou de parfumo, ou de toalete, não sei o quê, e é uma questão... Então, você podia explicar esse negócio do álcool e dos óleos? Porque é uma mistura que você acaba fazendo para... Eu não posso, em hipótese alguma, comercializar, até porque seria caríssimo,
né, um perfume composto apenas por óleo. Tipo 100% óleo. Sem nenhum tipo de diluição. Eu posso causar uma alergia em você, posso causar várias coisas, porque existem óleos, né, que... Existe a IFRA, que é um órgão regulamentador internacional e não é a Anvisa. É a IFRA que define o qual máximo seguro que eu posso usar uma determinada matéria-prima no perfume. Até porque ao redor do globo, em outros lugares além do Brasil, não tem Anvisa. É a IFRA que faz essa toda a regulamentação. Eles estudam um ano inteiro para substituir uma matéria-prima que pode ser cancerígena daqui a 300 anos. Nossa. Ou seja, você não vai viver 300 anos. Mas não é bom colocar aquilo lá. Então eles vão lá e reduzem. Por isso que hoje não se utiliza matérias-primas de origem animal, por causa da IFRA. Ou seja, existem sim coisas que falam, ó, você não pode, Sanderson, usar mais do que 8% do óleo X, porque pode causar uma pequena coceira. Ninguém vai passar um perfume e vai cair o braço, não é assim. Mas pode causar. Hoje os perfumes da Sapientiae são hipoalergênicos. Ou seja, eles são trabalhados dentro de uma esfera segura ou seja, além dessa parte, né, da sinestesia, de trazer o cheiro, eu também tenho que pensar nos limites e doses máximas que eu posso usar de um material, determinado material. Se ele é alergênico ou não é, e etc. Então, por isso que tem que ter a técnica, né? Tem que ter a técnica. Não pode, quero colocar isso, aquilo, outro e tal. É igual quem pintava antes com tinta de chumbo, né? Depois colheu, né, os problemas não tão bons. E quando a gente pega algumas matérias-primas, vou compor um perfume, ele leva 50 materiais. Era outra coisa que eu queria te perguntar. 40, 50 materiais, sendo ele cerca de 20, 30, às vezes 40% de powders. Aí você fala, o que é powder? Agora você vai ter que falar devagar para entrar aqui na minha cabeça. Vamos lá. O que é o powder? Powders são matérias-primas assim inodoras e incolores, né? Elas não necessariamente estão ali para causar algum impacto olfativo. Elas estão ali para suavizar determinada curva de nota, né? Você fala, como assim? Já viu aquele perfume um pouco desequilibrado que você dá aplicado, aquele arde o nariz, você sente aquela nota gritante lá na ponta, você fala, opa, né? É um samba isso aqui, né? E existem os perfumes que são mais trabalhados nisso. Ou seja, o que forma um perfume hoje ser caro ou ser barato é a qualidade do material. Ponto. Certo. Concentração e a quantidade de powders que eu vou colocar nele. Só que existe um limite. Se eu colocar muito, meu perfume não exala. Porque ele segura tanto, ele fecha tanto ali a fórmula que ele não vai exalar. E eu não quero isso. Eu não quero um perfume que vai durar 5 dias em você, mas que a pessoa que está do seu lado não sinta. Eu quero que ele tenha um equilíbrio, que ele dure 1 a 2 dias, e dura de 1 a 2 dias em você, que a sala onde você esteja sinta. Por isso que essa Sapientiae é conhecida como fábrica de bombas. Entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Você tem ali a composição dos óleos, das notas e dos acordes. E daí você coloca o powder para, por exemplo, eu quero que ele chegue num raio de X de espaço metros e também para que ele dure Y. Então o powder é quase quem vai... Isso. Tá, acho que eu entendi. Quase isso, 90% você acertou. Não consigo definir, às vezes a pessoa, qual é o raio de projeção desse perfume? Difícil, tá, por favor, né? Até quanto de distância a poluição que sai do seu carro chega? Não sei. Tá. Não dá para definir isso. Porém, por exemplo, a gente deu uma borrifada aqui e essa sala inteira está com cheiro do Estelar. Muito bom. Tá bem nítido. A sala inteira está com cheiro do Estelar. Porém, não quer dizer que um perfume cítrico vai ter o mesmo impacto, né? O Estelar, ele não é um perfume gritante, ele é um perfume intenso, ele é um perfume que está presente ali, ele é como se você tentasse limpar a tinta de impressora da mão. Você lava, está vendo a água saindo com a cor da tinta e ela não sai, não vai sair. É diferente, às vezes a pessoa chega e quer, eu quero um perfume bombástico, eu quero chegar na balada, eu quero que tá... Qual balada que você vai? É aberta? É fechada? Você vai beber muito? O que vai fazer diferença? Qual perfume que vai ser indicado? É uma balada que eu só vou para beber, então não se preocupa no perfume, porque você mesmo vai perder a capacidade de assimilar o que você está sentindo de cheiro, né? Quando a pessoa ela tem por exemplo, eu quero um perfume para uma ocasião especial, para um romance, né? Evita perfumes muito intensos. Ou seja, também tem a questão cultural por trás do perfume, né? Que muitas das vezes não é obedecido e que causa, às vezes, um feedback não tão positivo para a marca por conta que a pessoa utilizou no momento errado.
É você usar uma jaqueta de couro e falar que ela te fez suar muito num calor. Você fala, por que eu vou reclamar disso com a empresa? Entendi. Né? Não tem nada a ver. O powdery, quando eu faço, quando eu utilizo ele dentro da minha estrutura, é para eu ter pelo menos um range, ou seja, um delta, né? Uma variação ali de mínimo e máximo de fixação que eu sei que o meu perfume vai ter. O mínimo de hoje de qualquer perfume da Sapentiae extrato que não seja cítrico, uma questão lógica, porque o cítrico evapora mais rápido, e eu não utilizo muitas coisas sintéticas, né? Então o natural ele vai evaporar um pouco mais rápido, mas mesmo assim tem uma durabilidade alta. Quando a gente pega um perfume oriental, né, resinoso, pesado, o mínimo de fixação dele são 18 horas. Legal. Esse é o mínimo. Ele por qualquer pessoa que foi avaliado, não vai falar que é o seguinte, olha, eu passei ele, no outro dia seguinte eu tomei banho para ir para o trabalho, ele saiu, né, exalou no banho, durante o banho. E vai ficar de noite, a pessoa vai tomar um outro banho e provavelmente ainda vai sentir um resquício dele. E essa questão é que torna o porquê Sapentiae não pode ter um preço lá embaixo. Os perfumes estão numa média de... Entre 250 a 350, dependendo da linha. As linhas mais novas estão sendo reajustadas por vários motivos. Eu vou explicar 3, né, bem básicos. Legal. Aqui. O dólar aumentou e, para quem não sabe, tudo, inclusive o frasco, a tampa, a caixa, qualquer coisa voltado à perfumaria é definido pelo câmbio do dólar. Mesmo, por exemplo, a empresa, mesmo se é nacional, fornecedor, tudo nacional, eles cobram em dólar. Em dólar. Então aumentou o dólar, o frasco que vocês pagavam X foi para tipo 2X. 3X, 4X. Por exemplo, tem o frasco de 8 ml mesmo, desde que eu comecei em 2017, ele está 480% mais caro. Puxa, em dólar, que loucura. É tudo em dólar. Tudo em dólar e falta, tá? Às vezes a gente tem que dar uma apertadinha aqui, outra ali, comprar 10 mil frascos, porque a gente não sabe se vai ter frasco depois. Então, esse é o perrengue chique, né, de quem tem hoje uma marca de perfumaria de nicho, e não só perfumaria de nicho, né, outros colegas que têm perfumaria comercial, similares, que seja, sabe que o Brasil ele não é um país tão interessante para ser desenvolvido coisas muito exclusivas, né? Mas a empresa tal nunca mudou o frasco, nunca mudou, que bom. Sorte, ou vende pouco. Se a pessoa vende muito, vai ter falta no mercado, porque tem falta de mercado. A gente não tem hoje matéria-prima suficiente. Tem uma matéria-prima que é utilizada em muita coisa que estava em falta desde janeiro. Eu tive que pagar 15 vezes o valor dela com uma pessoa que também tem uma loja e ele me entregou. Minha produção continuou. Mas aí eu tive 15 vezes mais custo naquele material. Cara, então é por isso que eu reparei que daí às vezes vocês têm um perfume, daí tipo acaba, daí volta, demora às vezes alguns meses para voltar, porque a matéria, me corrija se eu estiver errado, a matéria-prima daí ela tem a ver também com a sazonalidade, de tipo, se tem fornecedor que tipo tem ou não, às vezes não tem fornecedor. Vou falar uma coisa incrível, dentro da perfumaria de nicho, isso acontece na perfumaria comercial não, no contratipo não. Aí eu falo o quê? Quando você tem um plantio de lavanda lá na Bulgária a 700 metros de altura e não chove por 3 meses, eu não tenho, por exemplo, o Glória da Manhã aqui. Entendi. Ou seja, não choveu em 3 meses na Bulgária e eu não vou poder vender o meu Glória da Manhã aqui. Vocês têm matéria que vem da Bulgária? Não, na verdade, a gente tem, todo o material vem do mundo inteiro. Eu tenho de Singapura, Bulgária, China, nossa... Índia, meu Deus. Tem base de Agaúde, tem óleo de oud, né, que é o Agaúde, que é uma árvore, né, que é uma resina que sai dos galhos de uma árvore, galhos, né, tronco e tudo mais, que ela só nasce em locais remotos e é extraído lá e eu tenho que falar em inglês com uma pessoa que entende pouco inglês porque ele é árabe. Então tem a questão cultural, né, que é um pouco mais difícil, a matéria-prima para chegar no Brasil é um sufoco. Quando não demora, a gente tem problema com a Anvisa, quer ver o que está entrando no país dela. Aí ela vai lá e vai olhar, nossa, beleza. Realmente é uma matéria-prima, perdi 15 dias. Só para ela falar, beleza, realmente é uma matéria-prima. Tá bom. Não estou reclamando disso, eu acho que poderia ser um pouco mais rápido. Ponto. Se tratando que tem o quê? 10 empresas que fazem perfume no Brasil. E outra coisa, nós não temos hoje um catálogo muito interessante de matéria-prima disponível à pronta entrega no Brasil.
O motivo principal. Pô, então, aliás, é um mercado que tem espaço pra galera empreender, né? Tipo, pô, vou começar a fazer matéria-prima. Imagino porque o Brasil é muito grande. Só que não dá para você fazer aqui por conta de solo. Ah, é? É, exatamente. Você, primeiramente, para você conseguir criar uma molécula, você precisa de pelo menos aí uns 5 bilhões de dólares para começar a investir. O quê? Para ter um laboratório para criar moléculas. 5 bi dólares? É, 5 bi. Daí para cima. Eu nem sei o que é isso. Pra você tá ver. falando desse número, ele é tão grande que pra mim nem entra na cabeça. Se você pegar a Givaudan que prepara aromas para comida aqui em São Paulo, se eu não estiver enganado, ela não cria a matéria-prima aqui, porque nem a estrutura dela aqui vai poder produzir. Vem de fora, tudo vem de fora. Por isso tudo é dólar. Por isso que tudo é tão escasso. Eu com esse valor compro um importado que não necessariamente tem uma qualidade melhor do que esse perfume, porque quem quer Serpentine, não quer um Carolina Herrera, não quer um Blue, e não tem nada a ver com questão de qualidade, ela quer o aroma da Serpentine. Se você tem X para comprar e acha que um importado vai honrar esse X que você está pagando, compre. Ou seja, não tem problema. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes o brasileiro tem um certo preconceito de achar que coisa de fora é melhor do que coisa interna, mas eu vou te falar assim, de perfume, eu não sou um grande conhecedor, mas roupas e sapatos, cara, eu vou te falar, as marcas brasileiras, elas não ficam atrás das europeias e das americanas. Ferracina é uma marca brasileira excelentíssima. Não, os calçados aqui lá de Franca são maravilhosos, as roupas assim. Então, às vezes o pessoal tem uma percepção de, nossa, é de fora, é não sei o quê. É de mas fora isso, é melhor, né? Cara, tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha, porque não é verdade. É por isso que a perfumaria de nicho é voltada a um público maduro. Tá. Ou seja, ninguém entra na loja da Ferrari e fala, nossa, que carro caro, e vai embora. O cara já sabe ali por que ele tá... Exatamente, ele entende que aquela roda levou 36 horas para ser feita num bloco de alumínio prensado, né, forjado. E ela vale 27 mil reais, pronto. Ela sabe, ela não vai falar, nossa, que caro. E não é porque ele tem poder aquisitivo, é porque ele tem informação. Porque ele conhece. Se você tem informação, você sabe julgar melhor o produto que você vai comprar, seja ele perfume, casa, roupa, tudo. Se você tiver informação, você vai julgar de maneira correta. Não estou dizendo que a pessoa não tem o direito de falar, eu acho caro. Não tem problema. Qual é a sua referencial? Caro por quê? É sempre essa pergunta que tem que fazer. O único perfume de nicho Deixa eu checar, tudo certinho, funcionando ainda. O único perfume de nicho que eu conheço em concentração de extrato que tem apenas 30 ml é vendido a no mínimo R$580 aqui e é chamado de Nasomato a casa. Nossa, mas você está se comparando com a Nasomato? Bem, lá fora a Serpentine e a Nasomato dividem às vezes a mesma prateleira. Eu não conheço a Nasomato, é uma Nasomato de nicho também? É uma marca de nicho que eu tive como referência. Eu tenho uma honra por ela absurda. Legal. Eu uso como referência... É brasileiro ou internacional? Internacional, a Nasomato. Tá. A Nasomato eles são bem excêntricos, né? Até embalagens, essas coisas comerciais. Quem conhece a Nasomato sabe do que eu estou falando. Mas assim, por exemplo, você pega a Moage é feita em Oman, são óleo de parfum. Não são extratos, não são toalete. Mas são perfumes acima de R$1.500, R$1.600. A gente pode ir para Roja, onde a tampa é feita com Swarovski, né? E, caramba! A gente fala de perfume de 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30, até R$100 mil. Meu Deus do céu. O perfume mais caro, foi considerado o perfume mais caro do mundo, era um Clive Christian, né? Que era o The Most Expensive Perfume of the World. Né? Esse Clive Christian, ele tinha como brinde um anel de brilhante. Um brinde é um anel de brilhante, maravilhosa. Você comprava e eu tive acesso à cromatografia dele e repliquei para mim. Então, cromatografia, conta um pouco da questão da cromatografia. É um micro-ondas especial, tô brincando. Então, o cromatógrafo, né, é o aparelho, você vai aplicar e ele vai te trazer toda a informação por picos. Ele não vai te dizer que ali tem um óleo tal, que ali tem a matéria-prima tal. Então, ou seja, para até você descobrir o que se trata e como dividir, embora você consiga replicar aquela fórmula sem dizer o que é, só utilizando moléculas. Só que não vai ficar com a mesma qualidade. Aí você fala, como assim? Ele vai me dar o pico de moléculas e vai me dar o percentual de quanto estava ali. Eu vou tentar fechar aquela fórmula em 100
e usar proporcionalidade. Certo. Só que, por exemplo, né, ao invés de eu utilizar um óleo de lavanda, eu vou estar sempre fazendo aquela fórmula desmontada. Eu não estou usando o óleo de lavanda, eu estou usando as moléculas separadamente. Entendi. Porque eu não sei. Porque o cromatógrafo ele não vai me dizer. Aí vai da interpretação do perfumista, do químico técnico, de quem estiver analisando aquela cromatografia. Por isso que eu tiro o chapéu para quem faz perfume contratipo, porque o contratipo ele é feito através disso, né? Ele vai substituindo materiais para ficar um pouco mais barato, ficar mais acessível. Por quê? Não existe nenhum tipo, né, de patente para cheiro. Né? Eu sou totalmente contra uma embalagem que seja semelhante à embalagem e tal. Mas se você quer muito experimentar um perfume de que custa 2, 3 mil reais e não pode, mesmo até ter um decante para você não é o suficiente, mas você consegue um similar dele, compra. Vai lá, seja feliz, é a sua vida, é o seu trabalho, é o seu esforço. Se um dia você tiver a condição de comprar, honre a casa que criou aquela ideia e vá lá e compre. Agora, existem perfumes que não valem a pena fazer similares, porque eles vão sair tão caros, até sendo similares, que não vale a pena. Por causa das matérias-primas que são muito... insubstituíveis. Um exemplo, Paco Rabanne fez o bendito 1 Million, né? Que virou o cheiro do cafajeste, o cara da... cheiro do cafajeste. O cara que chegava de blusão aberto com 2 botões, que não é um crime, né? Aí chegava cheio de relógio, 5 relógios, chegava lá na balada, botava o Red Label na mesa e o cara era o rei. Em 2012 ele era o rei. O perfume mais vendido de 2012, masculino, se eu não estiver enganado. E a Paco Rabanne, ela simplesmente desenvolveu uma molécula cativa dela tão formidável que até se você tentasse comprar era proibido, né? Aquele cheiro dourado do perfume era o cativo dela. Por isso que nenhum perfume similar ficava realmente igual ao 1 Million. Entendi. Que não tinha como usar, você tinha que maquiar aquilo com coisas parecidas. Né? E às vezes a pessoa fala, nossa, esse contratipo não é bom. Cara, aquilo às vezes a pessoa fez o máximo possível. Melhor do que aquilo, você vai direto naquele. Eu falo da perfumaria no contexto geral. Hoje eu tenho uma marca de nicho, né? Porém eu digo que é bem pouco provável que alguém consiga copiar algum perfume meu. Porque eu uso uma quantidade muito alta de óleos, né? Enquanto um perfume comercial usa de 3 a 4 óleos no máximo, fórmula para não encarecer, às vezes eu uso 12. Eu acabei de comprar, né? Existem 27 tipos de lavandas. Eu acabei de comprar 13, diferente das que eu já tenho. Tudo para experimentar na formulação de um perfume exclusivo que eu quero fazer baseado em lavanda. Ou seja, uma delas vai ser escolhida, ou 5, ou 8, ou todas. Aí às vezes a pessoa fala, mas por que o perfume tal que eu tanto amava foi descontinuado? Eu não consegui todas de novo. É por isso que às vezes uma marca, tipo, descontinua... Cara, isso é uma coisa que eu quero perguntar pra você, porque às vezes eu entro no Fragrante, que eu vejo um cara falando, pô, essa nova versão desse perfume é diferente da antiga, que era meio... Eu sempre penso, pô, mas essa galera gosta, por que vai mudar? Porque eu quero não ter matéria-prima. Você vai às vezes no mercado e não acha o teu sabonete, quem dirá eu achar 50 materiais sempre, espalhado no mundo. A baunilha de Madagascar, praticamente quase toda a baunilha do mundo é plantada em Madagascar, né? Mas a baunilha de Madagascar, ela especificamente, né, é um tipo de baunilha um pouquinho mais agradável, né? Ela é um pouco mais cara também. Há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, passou um tufão em Madagascar. Eu fiquei sem baunilha 1 ano. Destruíram toda a plantação lá, né? Quando não é guerra, eu tenho uma base de couro que eu preciso que é da Rússia. Que só tem na Rússia. Os companheiros decidiram fazer uma guerra e eu tô sem essa base de couro há 1 ano. Cara, mas você sabe que daí, você falando isso também, eu acabo tendo mais vontade de ter um desses perfumes quando você fala, porque eu falo, caramba, não é uma coisa tipo... É o que você falou, quando você conhece... Exatamente, quando você conhece um negócio, que nem você está falando agora para mim, a tua interpretação é diferente daquilo. Então eu saber que é um negócio que usa, que só vai ter naquele lugar da Rússia, daquele da Bulgária, não sei o que, dá uma sensação de um negócio único seu. É uma coisa que... Por isso que os meus lotes são... Eu preparo lotes de 10 litros. Não consigo preparar lotes maiores do que esse. Lotes de 10 litros, você quer dizer exemplo, de cada perfume. Exatamente. Por exemplo, o Estelar, você preparou um lote de 10 litros. E ele tem que macerar, ele passa o tempo, né, uma maceração a frio, né, ele é todo trabalhado, filtrado, coado, etc. e tal, fica no frio de novo.
Quanto mais frio você, né, submeter o seu perfume, como que fala, maior a tensão molecular. Né? Você começa a juntar mais as moléculas e elas, vamos dizer assim... Calma aí, que eu tenho que maturar isso aí. É exatamente. Tá, que nem um gelo. Quanto mais frio, você vai condensar mais. Exatamente. Por exemplo... Comparado a vapor em um gelo e água líquida. Quanto mais calor, maior agitação molecular. Por então... isso que oxida. Se você expor um perfume, principalmente um perfume... Quanto mais... um perfume escuro oxida muito mais facilmente do que um perfume claro. Aí você fala, eu não utilizo em nenhum perfume antioxidante. Porque quase todos os antioxidantes que existem hoje no Brasil são cancerígenos. Mas como que o seu perfume dura 5, 10 anos? Porque eu uso óleos vivos que têm propriedades medicinais, muitos deles, o patchouli, por exemplo, é um antioxidante. Tá, mas daí pro cara durar bastante tempo, o cara tem que guardar certinho. Antigamente eu guardava tudo fora do frasco, velho. Daí agora eu caixinha, colocava no eu comecei carro, a aprender que você coloca que não pode ficar no banheiro, não sei o que. Eu tô começando agora a entender a umidade do banheiro, por exemplo, é um crime contra o perfume. Por quê? Porque tem uma diferença de temperatura muito grande. Se você guardar no seu banheiro, mas tomar banho gelado, talvez não tenha um tanto problema. Né? Porém, também não é bom, porque tem umidade. Umidade, o álcool ele é seco. O álcool ele tem a tendência de atrair umidade. Ou ele evapora ou ele atrai umidade. Ele é um ou outro. É igual glicerina praticamente. Certo. Ou evapora ou atrai umidade. Por exemplo, limpa sua mão com álcool líquido e não um álcool gel enriquecido com glicerina. Sua mão vai ficar seca pra caramba logo depois. Ela não vai ficar úmida. Tá. Você vai falando as coisas, eu tô me sentindo numa aula. Eu ouço você e daí eu tenho que maturar a ideia na minha cabeça. Ih, a panqueca tá batendo ali na porta também. Então, peraí, Cederson, rapidinho, deixa eu ver porque a panqueca manda, eu acho que ela quer fazer um xixizinho. Vai lá então, meu amor. Pode ir. Vai lá, panquequinha. Cara, maravilhoso. Você vai falando, eu tenho que... Porque, cara, eu adoro aprender coisa nova, assim, principalmente de uma pessoa que gosta do assunto, que nem você falou, uma pessoa apaixonada. Eu acho maravilhoso. E eu gosto de concentrar pra, tipo, absorver e, sabe, pra informação ficar mesmo. Porque se a gente não presta atenção, vem uma coisa difícil e daí você não guarda. Por exemplo, a perfumaria de nicho, ela nunca pode ser comparada com a perfumaria comercial. Em hipótese alguma. Não tem como e não pode. São dois mercados totalmente distintos. Um é mercado de terno, outro é mercado de camisetas. Certo. Quem usa terno, usa camiseta, mas não os dois juntos normalmente, né? Verdade. Excelente reflexão. Ou seja, quando você usa um perfume comercial, você quer praticidade, você não quer pensar. É o Mark Zuckerberg quando usa aquela camisa cinza. As pessoas de traços muito inteligentes normalmente não querem pensar muito no que vai usar, porque na verdade a cabeça dela está voltada para uma única coisa. Normalmente são como que eu posso falar? São formas que aquela cabeça funciona. Né? Existem pessoas que funcionam melhor quando elas estão elegantes, são finas, pensa na gravata, pensa naquele detalhe, aquela pessoa funciona melhor daquela forma. Ou seja, existem pessoas que vão gostar mais do perfume comercial e não conseguir apreciar a leitura de um perfume de nicho. Mas ao mesmo tempo, se também ele experimentar alguns perfumes de nicho e achar o favorito dele, é uma coisa que o cara pode passar 20 anos usando mesmo. É um caminho sem volta. A partir do momento que ele se encontrar na perfumaria de nicho, que não necessariamente são perfumes exóticos, em alguns casos sim, são perfumes exóticos, são perfumes difíceis, né? Até para mim, eu que sou apaixonado em perfumaria de nicho mesmo, tem alguns perfumes que eu falo, opa, esse aqui tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas quanto maior a dificuldade da leitura do perfume, normalmente o público dele é um pouco mais elitizado no sentido de maturidade. De conhecimento. Porque vai ter perfume que você só vai ter uma ocasião por ano. Você não tem mais ocasião do que ele. Eu tive um perfume chamado Burrour de Flowers, da Sergio Lutens. O perfume no site dele estava $2.000. Tinha cheiro de curry. Uma vez que na minha cabeça eu senti o cheiro de curry, eu não consegui usar mais. Eu tive que me desfazer porque tinha cheiro de curry. Eu, perdi no argumento ali. Eu não conseguia mais usar porque eu sentia apenas o cheiro de curry. E o perfume é maravilhoso. Mas na minha cabeça eu não conseguia. Então, ou seja, além do perfume ser bom,
tem a questão do que aquela memória olfativa vai liberar em você. Que é o negócio da música. Que tem aquela pessoa que vai gostar de uma banda, a outra gosta de outra, porque, na verdade, é o que a música desperta em você, né? Isso que é importante. E às vezes a banda é excelente, mas aquela música te deixa triste, você não quer ouvir. Ou seja, é como eu falei, a música está para o ouvido, a pintura para os olhos e o perfume para o nariz. Ou seja, é igualmente artístico. Dá para fazer vários e traçar vários e vários paralelos entre si. Porém, uma das coisas que eu preciso inteirar e é realmente muito importante que as pessoas entendam. Não tentem de forma alguma precificar um trabalho artístico. Não tentem. O rapaz que faz um quadro que trabalha na sua feira, eu acho que o quadro dele está caro. Guarda essa informação para você, porque às vezes você não tem ideia do zelo, do carinho, de tudo que ele precisa ter colocado ali, né? Por exemplo, Van Gogh só ficou famoso morto. Morreu morto, né? Coitado dele. Ou seja, ele só realmente, né, as suas pinturas só ficaram realmente famosas quando ele morreu. Ou seja, enquanto ele estava lá se dedicando, sofrendo e tudo mais, não deram muitas importâncias. Eu vejo, né, o caso, existe uma marca de perfumaria que se chama Zoologist, excelentíssima, de um grande querido amigo que é o Wong, e ele é do Canadá. Começamos juntos. Hoje ele é multimilionário. Ele está no Canadá. Eu estou no Brasil. Eu talvez tenha até mais clientes do que ele. Porém, estou no Brasil. Tudo meu é muito caro. Tudo meu é difícil. Tudo meu é complicado. Exportação é complicada. O nosso país não ajuda a perfumaria, não ajuda os vinhos, não ajuda nada disso. Que era o que você estava falando. Você começou a contar por que teve esse reajuste. Daí você falou que eram 3 fatores, né? O primeiro é que é tudo em dólar, eu não sabia dessa questão. Primeiro, tudo em dólar. O segundo é a ausência, às vezes, de matéria-prima. Que nem, por exemplo, esse aí que você falou de Madagascar. Passou um tufão, fiquei sem baunilha. Guerra, fiquei sem base de couro. Né? Isso porque o Oriente Médio está sossegado, né? Porque se o Oriente Médio voltar a ter treta de novo, a gente vai ter que fechar essa Penteai, porque quase tudo vem de lá. Sério? A maior parte vem do Oriente Médio? A maior parte das nossas matérias-primas vem de lá. Os melhores óleos do mundo vêm da Índia, vêm do Oriente Médio, Egito. A jasmim do Egito, por exemplo, inclusive, ela só pode ser colhida só 5 horas da manhã. Só 5 horas da manhã. Não pode ser nem antes nem depois. É incrível, velho. Essas histórias são maravilhosas. Porque ali você consegue reter o maior número, né, partículas de óleo, né, na pétala. Ela ainda não ressecou com sol. E ela também não está combatendo o orvalho. Né? Ou seja, é muita coisa. Maravilhoso, muita coisa. Cara. Então, às vezes a pessoa fala, tá caro, tá, não sei o quê. Os perfumes mais novos não estão nem um pouco caros se você for comparar com qualquer extrato de nicho internacional. A questão é que eu não posso reajustar tanto os anteriores. Né? Eu não posso. Porém, os novos eu estou elaborando com materiais diferentes. É uma linha mais exclusiva. O Black Mamba inaugurou essa linha. Aí veio o Estelar. Em dezembro vem outro, né, que é uma surpresa que em breve, né, eu conto. Então, toda vez que eu vou criar um perfume, além de tudo isso, eu tenho que pensar em continuidade. Eu não posso dar gargalo na minha produção. Por mais que eu consiga ter lotes de 10 litros, de 20 litros, no máximo, eu não consigo, né, elaborar um perfume se eu não conseguir enxergar que aquele material vai chegar na minha mão por pelo menos um ano consecutivo. Entendi. Ou seja, quando eu sinto, tá começando um murmurinho de guerra no fulano de tal, qual material que eu preciso daquele país ali, eu já tenho que correr atrás, pedir o máximo possível e estocar. Tá, 10 litros, deixa eu só fazer uma conta então. 110 ml. Cara, uma média de uns 85. Uns 85 frascos. Isso. Ainda bem, eu ia ter que pegar a calculadora para fazer essa conta, tá? Legal. Normalmente é um lote por semana que é feito. Normalmente é um lote por semana. Tá, então peraí. O lote é de 10 litros e é mais ou menos um por semana. Tá, legal, legal. De quase todos. Alguns nem tanto, porque não são todos os perfumes que têm o mesmo fluxo de venda, né? Com certeza. Ah, tá, imagino. Tem perfumes que eu levo 2 meses para fazer mais um lote, que são perfumes... Por exemplo, o best-seller, pelo menos, curiosidade minha, eu sei que o mais famoso é o Heroin. Sim. É o mais famoso. Ele também é o best-seller? Ele é o testa de ferro da Sapentiae e não é pela minha vontade, porque, sinceramente, eu amo o Heroin, como todas as minhas criações, como um pai ama seus filhos, mas o perfume, para mim, que eu mais tive amor para construir, que para mim eu acho que tem maior construção e entrega, foi o Graal.
O Eu Graal, não lembro do cheiro do Graal. O que me marcou assim, que eu uso, o meu pessoal, Pedrão, qual que é o seu pessoal da Sapentiaia? É o Marvelous, cara. Porque aquele negócio, ele tem aquela proposta doce que, cara, mexe com a minha emoção. Eu gosto muito de doce. Então ele mexe muito, apesar de que se tá no calor, eu gosto muito do Lemon Ice. São dois que assim, apesar de que, cara, eu vou te falar, eu gosto de todos da Sapentiaia, porque realmente, não é verdade, cada um cara. tem uma só ocasião. O Graal, ele foi o meu segundo perfume criado. Esse foi na época eu tinha me Qual foi o apaixonado. primeiro? O primeiro foi Time Traveler. Tá. Que por conta também do filme Interestelar. Ah, bacana. Só que aí eu fiquei sem 3 materiais dele, então eu tive que deixar de produzi-lo. E o Estelar, né, veio com toda a minha maturidade, né? E continuou, engraçado que o filme continua sendo o meu preferido, né? Legal. Porque o Interestelar é de 2014, se eu não me engano, a Sapentiaia foi elaborada no final de 2014, início de 2015, e meus primeiros um ano e meio eu só fiz perfume personalizado. Então isso fez com que eu ganhasse experiência na produção mais rapidamente, né? E o Graal, ele foi porque eu tinha acabado de me mudar para São Paulo e eu já estava construindo ele e eu conheci muitos outros perfumes, né? Porque é muito mais fácil, lojas de nicho no Rio são muito específicos, né? São lugares muito distantes para mim. E eu tinha conhecido o Chergui, da Sergio Lutens, e o L'air Desert do Marrocan, de End Tower. O Graal, para mim, deveria brigar com os dois. Na minha cabeça, eu teria que criar algo que fosse tão bom quanto os dois. Claramente, muitas pessoas falam, eu não acho, por conta do efeito que é no Brasil. É no Brasil. Já ouvi gente falando que Charles Drake, né, que é o perfumista da Sergio Lutens, fala que faz perfumes incompletos. Eu tenho que ouvir umas coisas dessas, né? Mas assim, é o preço de ouvir as coisas. Um dos melhores perfumistas do mundo, em questão de delicadeza. O cara manja. O cara tem um molho na perfumaria. Eu falo que meus preferidos são, em primeiro lugar, Francis Kurkdjian, que ele fez um perfume que é o Oud de Francis Kurkdjian. Foi o primeiro contato com o Oud de Laos que eu tive. Quando eu apliquei aquele perfume, assim, caiu umas lágrimas involuntárias no meu olho. Existe uma coisa dentro da arte, para qualquer artista que a gente conhece como estado da arte. No esporte é chamado de zona. O flow, né? Quando você tá ali no... No esporte é chamado de zona quando o jogador de basquete ele nem tá parando para pensar. O corpo dele tá na mesma velocidade do raciocínio antes dele entender o que ele tá fazendo. Normalmente isso acontece lá próximo da metade do último jogo, uma coisa desse tipo. O estado da arte é quando o artista ele vai estudando a vida inteira. Muitas vezes uma marca ela cresce porque um artista segurou o perfume dele, segurou o quadro. Nossa, tá na casa do Neymar, o quadro do fulano de tal, Romero Brito, um exemplo, vamos supor, mas ele já é famoso. E pum, todo mundo quer aquele quadro, entende? E existe a questão do artista ter estudado a vida inteira, falecer e depois ser reconhecido como artista. E existe o artista que ele atinge o estado da arte ainda em vida. É o caso para mim do Francis Kurkdjian, do End Tower, do Charles Drake, do Jean-Claude Lénard, e o Rohadov, claro. Esses caras, para mim, atingiram o estado da arte. Eles conseguem traduzir todo o texto emocional daquela criação para a fragrância, com maestria, como mestres mesmo. Cheguei a ter aula por uma semana com o Rohadov, né, online, claro, né, um cara humilde demais, e ele tá lá em cima. Mas ele está muito lá em cima. É como se você estivesse numa montanha enxergando outra montanha. É incrível isso. E quando eu senti pela primeira vez, eu percebi o abismo que eu estava. Eu querendo que meus perfumes ficassem num nível de qualidade, de aroma do Sergio Lutens, do End Tower. Mas quando eu senti o Oud de Francis Kurkdjian, eu entendi que quão insignificante eu ainda era. Mas no sentido bom. Eu falava, cara... É no sentido bom porque daí você fala, cara, ainda tem muita coisa, né? Eu preciso de 15 vidas para fazer algo parecido. Que né? demais, cara. E caía lágrima assim, e o meu amigo que me apresentou, que isso, cara? O que aconteceu com você? Eu falei, irmão, eu tô eufórico. Eu tô vendo uma trilha muito grande, porque quando eu comecei na perfumaria de nicho, eu não tinha referência.
Quem vai ser minha referência? Eu era pobre pra caramba, e continuo sendo, mas com pobre de conhecimento ainda por cima. Quando você olha para uma área, você vê um advogado, por exemplo, eu vou estudar direito e tal, e você vê um juiz muito bom, que é conhecido, famoso, no TikTok, fulano de tal, caramba, eu quero ser igual a ele. Agora, quando você não tem referência, você fala, cara, eu quero algo bom, mas para onde eu vou apontar? Existia já, né, uma ou duas casas de perfumaria independente no Brasil, mas não eram voltadas assim de maneira... Era o ganha-pão do cara. Era uma diversão, era uma coisa, e eram muito bem feitos. Já tinha um capricho. Só que para mim não, aquilo tinha que pagar minha comida do dia seguinte. Então eu tinha que me doar, né? De uma maneira que às vezes eu ia dormir 5 horas da manhã, acordava 7 horas da manhã, ia dormir 5 horas da manhã de novo, e eu não sentia cansaço. Nem um pouco. Esse é o lado bom do TDAH, né? Você entra no hiperfoco, nem fome você sente. Então, quando eu comecei a elaborar, eu falar, cara, eu não tenho referência, não tenho referência, não tenho referência, não tenho referência. Porque para mim, perfumaria comercial não vai ser referência. Não é isso que eu quero. Não, eu não estou construindo uma Ferrari olhando para um Onix. Nada contra. São 2 mercados diferentes. O que eu quero atender é o público da Ferrari. Entende? Então, quando eu senti os primeiros perfumes de nicho, eu falei, cara, isso é muito bom. Agora, quando eu senti o Oud de Francis Kurkdjian, Avantos, quando eu senti o Memoir da Moage, o Memoir foi outro. O Memoir eu entrei em crise existencial por 2 dias. Eu saí do meu ateliê e fui jogar bola sozinho. E eu nem jogo bola. Eu entrei numa crise existencial que eu falo, cara, como alguém criou aquilo? O que eu fico pensando não é a qualidade da matéria-prima, porque é covarde fazer essa comparação. Os caras pegam um carro, andam 6 horas e trazem um carro cheio de tudo acabou de ser colhido, né? Aqui eu tenho que, nossa, por favor, libera minha caixinha que eu paguei bonitinho, por favor, né? E quando eu senti o Memoir, eu falo, cara, o que estão pensando nesse perfume? O que levou o cara a construir algo tão bom? Não é apenas experiência. Quem entende o que eu estou falando, quem pinta um quadro, quem é um arquiteto, quem trabalha com arte, seja visual, cênica, que seja, sabe o que eu estou falando. Você sabe que aquilo não é técnica apenas, também não é só sentimento. Você sabe que aquele insight para aquela criação ali não é normal. Não é normal. Você vê, por exemplo, né, quem gosta de jogar bola, quem vê futebol, o Ronaldinho Gaúcho, quando pegava aquele cara jogando bola, aquele cara, nosso mundo parava, a torcida rival aplaudia quando ele fazia gol, porque o cara dava aula. Então, cada perfume é uma aula. Cada perfume é uma escola. Hoje, a minha referência vai permanecer e continuar sendo Nasomato, Amouage, Francis Kurkdjian, principalmente, né, são esses 3. E o Sheldrake, né, com a CG Lutancy, e o Le Desert Marocain de Andy Tauer, que também eu estou na Terra, eles já estão em outra galáxia. Eles estão muito distantes. Quando alguém fala, você precisa sempre ser humilde e aprender, eu tenho que aprender com esses caras. Não dá para olhar para o lado e aprender. Você aprende, mas não é esse... a fome de conhecimento dentro da perfumaria que eu tenho é tão grande que, se não for uma fonte inexaurível como são esses caras, eu sinto que se eu estivesse estagnado. Por isso, às vezes, eu passo um tempão sem criar nada. Às vezes, o meu sócio fala, pô, cara, vem aí, cara, vamos lançar uma coisa. Eu falei, cara, nenhum deles trabalhou agora, cara, ninguém lançou nada. Eu preciso que eles trabalhem para eu entender o que eles estão pensando, né? Não dá para eu pegar, por exemplo, o lançamento da Givenchy e falar, nossa, eu vou fazer um nicho voltado. Até dá. Mas eu quero que o Andy Tauer lance uma coisa, eu falo, meu irmão, o que ele está pensando? Né? E eu penso, e como ele é todos esses perfumes de som de nicho, contém história de vida da pessoa ali. Aí tem uma questão também, que às vezes a pessoa não entende, como um perfumista avalia o outro perfume. Eu não avalio se é bom ou se é ruim, eu avalio o que ele está pensando. Não existe bom ou ruim. Existe o que me agrada e o que não me agrada tanto. Agora, para usar. Para conhecimento, não existe bom ou ruim, que agrada ou não agrada. Existe o que ele está pensando. O que esse cara fez de manhã no dia que ele criou esse perfume. O que esse cara passou. Por quê? Beethoven cortou a orelha... Perdão.
Ai, caramba. O Van Gogh. O Van Gogh cortou a orelha por ódio, não foi para se inspirar. Né? Se você for dar uma olhada na história dele, foi ódio. Ele sentiu uma crise de ódio tão grande, ele cortou a orelha, porque ele estava entrando em frenesi. Errado, né? Cortou a orelha, beleza, tudo bem. Uma das maiores músicas feitas pela humanidade foi de Beethoven e ele estava surdo. Como você vai parar e pensar que aquilo não tem algo diferente? Os caras literalmente já estão na zona, já estão, né, no estado da arte, eles estão muito longe. Então a perfumaria, por mais que seja muito restrita, tanto em matéria-prima como em valores, porque hoje para você investir dentro de uma perfumaria, para você criar, elaborar, fazer qualquer coisa, a gente fala de coisas muito grandes. Né? Tem matéria-prima que eu pago $6.000 o quilo. Nossa Senhora. Eu não posso ficar sem ela. Ah, mas você vende... Por isso que esse perfume eu não posso vender a R$100. Porque o que está aqui dentro não dá. Ah, mas tem lucro. Mas é a função de uma empresa ter lucro para eu comer, continuar vivo e fazendo perfume para você usar. Todo mundo precisa pagar. Exatamente. Todo mundo precisa pagar as contas. Se você não te proporcionar você ter uma vida pessoal, exatamente. A empresa vai fechar e daí não vai ter nenhum perfume. E uma das coisas que aconteceu, na época eu ainda não tinha uma postura tão profissional quanto eu tenho hoje, foi que uma pessoa indagou por que esse perfume era considerado nicho, porque ele era bom, porque isso, aquilo, outro, parará. Mas aquilo me irritou de uma forma porque eu entendi como uma afronta. E realmente foi uma afronta, né? E uma das coisas que a pessoa disse eu acho caro demais para ser uma porcaria brasileira. Ele nunca usou. Não, mas ele nunca usou. Ele nunca usou. Não estava no banco de dados, ele nunca demonstrou um pedido, ele nunca sentiu. Não, mas honestamente, Sanderson, o cara que faz um comentário desse, não, exatamente. Mesmo que o cara use, ele e cria um pra você. Não, ele tá o cara tá num estado que assim, o cara não consegue apreciar. Ele nem tá errado. O cara, ele tá diminuindo uma coisa, é o famoso hater, entendeu? Então, dentro da física existe, dentro dos físicos mesmo, existe uma expressão maravilhosa que eu adotei para mim, né, desde a época que eu estudava muito sobre, que é você nem está errado. O conhecimento dessa pessoa é tão negativo, é tão irrelevante, que ela nem tem capacidade de errar. Ou seja, é como uma criança recém-nascida tentar escrever o nome dela. Ela nem vai errar, porque ela não vai nem tentar, não é aquilo. E eu comentei, você nem está errado. Aí ele achou que estava certo. O cara não entendeu. Deixa. Então, ou seja, tem coisas que eu me afastei de grupos, não participo de grupos, não dou respostas diretas. Não dá, porque essa proximidade causa talvez uma abertura, às vezes, não tão boa. Eu sou próximo tem vários clientes que viraram muito amigos meus. Nossa, muitos. Eu já entreguei em mão, já fui na casa da pessoa entregar, né? E faria novamente sem problema nenhum. Porque foi uma pessoa que respeitou do início, no meio, e eu não vou falar o fim, porque a Sapient Eye, como quase todas as empresas de perfumaria, tem capacidade de durar 500, 600, 700 anos. Nossa, imagina que top, ano 3000, cara. E daí, de repente, alguém destruir o mundo, né? Se o mundo ainda existir. Você pegar a Creed de 1600, se eu não me engano, 1680, uma coisa assim. Claro, existe uma família, existe toda uma tradição, existe um berço, né? E, como eu falei com você, né, eu desbravei muita coisa, né, dentro da perfumaria de nicho independente no Brasil e cheguei a ser procurado lá fora e tudo mais, mas o Brasil não me ajuda. Por isso que eu estou vendo de fazer uma operação fora do país, já estou tudo já planejado, porque eu não posso deixar que a legislação desse país sufoque uma coisa que pessoas no mundo inteiro querem conhecer, né? Existem pessoas que vêm, se você tiver o hábito, né, acessar lá o fragrantica.com e vai ver todos os feedbacks em inglês, feedbacks, né? Tem perfume meu na Suíça, tem perfume meu na Itália, tem perfume meu nos Estados Unidos. Para finalizar, falar uma coisa sobre a logística, né? O que acontece? A logística hoje no Brasil está um pouco melhor, né? Ela está mais desenvolvida, o correio está entregando já em dia, pelo menos, né, quem tem contrato, né, já conseguimos contar com mais transportadoras, né? A gente já está começando a ter um envio já há 2 para 3 anos já imediato. Às vezes a pessoa compra
na noite de um dia, no dia seguinte, já está chegando na casa dela. Legal. Não chegando na casa dela, mas já está a caminho. Eu às vezes compro coisa no Mercado Livre e eu reparei que tem vários produtos, às vezes, que agora eu compro num dia, no outro ele... Isso é o full. A gente trabalhava até com o motoboy um tempo atrás, mas o motoboy estava demorando mais do que o Sedex dentro de São Paulo. Tá. O motoboy estava levando 2 dias, enquanto o Sedex estava chegando em 1. Então não tinha muita necessidade. Então a parte logística, a empresa ela precisa ter uma parte logística de entrada muito afiada, porque eu conto com 5, 10, 15 fornecedores de matéria-prima espalhados no mundo inteiro, alguns no Brasil, outros não. Eu preciso da logística da minha embalagem afiada também, porque elas são feitas à mão. Ou seja, elas são feitas à mão, exceto a parte de silk, né? Mas todo o material, colagem, forração, tudo feito à mão. Ou seja, ela tem um imã, ela é imantada, né? Coisa que não existia na perfumaria nacional antes de alguém chegar e falar: eu preciso fazer algo no nível de lá de fora. Tá do jeito que eu quero? Não. Não é isso aqui que eu queria. E o que eu queria hoje era uma apresentação 10 vezes melhor do que essa. Mas a questão é que nunca estará, Sanderson, porque quando a gente chega, se um dia um criador, seja ela do que ele faz, seja de música, de perfume, de quadro, de escrita, se um dia ele chegar no que ele fala, pô, era aqui que eu queria estar, aí não tem mais para onde ele ir, aí acabou. Exatamente. Entendeu? Eu acho que é muito importante a gente sempre ter aquele, sabe, alguma coisa no Oriente, no horizonte, para falar, cara, eu quero estar lá. E quando você chega no horizonte, aí é que daí vai aparecer outro horizonte. Outra montanha, eu acho que é exatamente essa transformação contínua. É o que é a arte, né, cara? Eu acho incrível dentro da perfumaria, coisa que eu não observo na música e não observo na pintura, por exemplo, é a capacidade dela não existir concorrência. Mas você fala, sim, no perfume não existe. Pelo menos na perfumaria de nicho não há concorrente. Quem quer o estelar, quer o estelar. Ele não vai conseguir na marca de tal fulano, na marca de ciclano, na marca tal, ou até mesmo numa área comercial. Porque isso aqui é tão único, tão exclusivo, que antigamente, antes de ser adentrado o conceito de nicho, as pessoas achavam que um perfume que era único, sem referência, era exótico. Não. Ele é bom, porém, você não consegue... ele lembra... Não lembra. Não lembra. Porque aqui não tem a moda internacional. Aqui tem o meu sentimento, o que eu queria, o que eu pensei. Alinhado com técnica e alinhado com claro, né? Com uma estrutura de uma leitura mais fácil, né? Que é um perfume que qualquer um usaria. Eu não aconselho o blind, que é o quê? A compra de um frasco grande no escuro. Tem de 8 ml, tem de 25 ml, mas se você for bonzão mesmo, é 110 ml sem pena. Porque, ou seja, quer uma experiência diferente, tem que queimar a ponte. Se você não queimar a ponte, você sempre vai ficar, não retrocedendo, mas sempre mudando e indo para outra direção. Eu quero continuar com os mesmos perfumes, Cara, a vida é muito curta para usar a mesma coisa sempre, né? Sua roupa, você troca de carro, você troca de roupa, você até de esposa. Você não vai trocar de perfume? Qual o problema? Experimenta. Mas é um investimento. É um investimento. Quer uma experiência boa sem investimento? Experiência. Você vai, às vezes, num restaurante, você sabe que aquele restaurante é um pouco caro, mas você não sabe se vai ser bem atendido, se a comida é tão boa assim, se você vai sair satisfeito. Mesmo assim, você vai. Por quê? Porque você foi. Só que no dia seguinte, você não está mais com aquela comida. O perfume você vai ter. Pode ser que no início você fale, caramba, diferente. E vá tentando, até entender como ele funciona. É igual uma matéria, é igual estudar, é igual... né, mudar de hábito. Quando você, por exemplo, passa a se arrumar mais, passa a utilizar ternos, blazers e roupas mais alinhadas, você já começa a ter uma rotina diferente. Seja de olhar, observar, de compras, lojas diferentes que você vai frequentar. Qualquer hábito que você acabe mudando pequeno, né, você acaba tendo uma mudança de vida um pouco maior lá na frente. Quase um efeito borboleta. A troca de um perfume já faz você ter outra visão sobre a perfumaria, vai frequentar outras lojas, vai conhecer outras pessoas, vai frequentar outros grupos, né? Não falo de grupos, né, de redes sociais, outras pessoas.
Ou seja, um hábito diferente pode trazer uma emoção diferente para a sua vida, né? E não só para roupa, carro, mulheres, né? Qualquer coisa que você vá fazer uma troca, vamos dizer assim, que você vá mudar. O hábito de passar a utilizar uma perfumaria de nicho, ele não tem volta. Sanderson, papo sensacional. Vi que a gente já teve mais de 1 hora de conversa. Nossa, a câmera, inclusive, eu nem sabia que a câmera desligava depois de 30 minutos. Ela desligou duas vezes. E foi 2 vezes. E a gente veio programar fazer o quê? 12, 15 não, minutos? A gente ia fazer uma gravação de 15 minutos, mas, cara, não deu, porque o papo tava tão bom. Vamos marcar de fazer mais um. Depois, se eu quero ideia, eu vou ser o Danilão, cara, porque daí vai ser legal, Bora, cara. Pô, tô querendo falar com o Danilo já há um tempo já, pra gente trocar uma ideia. Eu gosto da visão também de quem avalia perfume, de quem do cliente final, de um avaliador, de uma pessoa que tá na frente ali, porque eu fico atrás da cortina. Eu só fico atrás da cortina, mas eu gosto de ver o show de vez em quando. Sensacional, vamos marcar então. E meu, obrigado aqui pela presença no Elombre. A galera com certeza vai amar aí essa aula que você deu sobre perfume de nicho. E parabéns pela Sapientiae, cara. Eu sou fã faz tempo. Deve fazer acho que uns 4, 5 anos que eu uso Sapientiae. Meu Marvelous é ali meu perfume de momentos especiais. Quando eu gosto. uma coisa especial, vou de Marvelous, sabe? Então, mas eu vou te falar, cara, que eu vou começar a usar X-Stellar também, viu, cara? Eu vou Começou ficar, a entender ele, eu vou né? ficar na dúvida. Depois que você falou a coisa do Hubble, a inspiração, a história, a emoção, eu vou te falar que esse perfume aqui, ele... Não sei qual que vai ser meu preferido. Eu vou precisar de um tempo para maturar a ideia se... Pode ser os dois, não tem problema. Pode ser os dois também, né? O coração é grande, né? Não precisa ser só, é verdade. A vida é pequena demais para gostar de um só. É verdade, sensacional. Então, Sanderson, prazerzão. Satisfação. É isso aí, a gente depois marca mais uma gravação. Beleza. Valeu, Tamo junto, senhores. pessoal. Tchau, tchau.